Queridos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero externar a minha gratidão a Deus pelo grande privilégio de poder estar aqui pela primeira vez, louvando a Deus pela vida do pastor Ailton, presidente desta igreja, toda a diretoria, e quero reverenciar todo o corpo ministerial desta igreja, revendo o pastor Jaime, um amigo, um pai, e parabenizando as irmãs por este período festivo. E uma alegria rever a irmã Miriam e a Mical, para mim, uma surpresa maravilhosa. Não tenho palavras para externar a minha gratidão a Deus por tamanha honra. Eu quero, nesta manhã, ler um texto que está no livro de Ezequiel. Haja vista que o sentido é a volta do Senhor, os desafios da última hora. Eu quero pregar sobre sobreviventes. Vendo o Jair, cantor Jair, prazer revê-lo, amigo. Ezequiel capítulo 14. Enquanto os irmãos procuram, eu quero enviar a saudação a todos os internautas e os irmãos da Rede Brasil que estão acompanhando este trabalho. Ezequiel capítulo 14 é uma leitura muito conhecida e a mensagem, obviamente, também. Mas orando a Deus, e esta é a mensagem que veio ao meu coração. São 3 versículos, 12, 13 e 14. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Queridos, aqui é um texto que nos leva a um desafio cotidiano, a um desafio acima dos nossos limites, mas não insuportável. Quando nós observamos o livro de Ezequiel, ele é um livro complexo, é um livro de muitas tipologias e simbologias. E no seu contexto, a Bíblia mostra que Deus abre um diálogo em tempo de destruição, que foi um período cativeiro, e Deus dialoga com Ezequiel acerca de acontecimentos passados. O interessante é que Deus faz questão de, neste diálogo, o contexto, ele está falando de juízo, de aperto, de comprometimento, de rebeldia. E neste contexto ele abre um parênteses para dialogar com Ezequiel e dar testemunho de 3 personagens que ele se agradou. Ele abre um diálogo comprometido e diz: Ezequiel, quando uma terra pecar gravemente contra mim, eu tirarei dela o sustento do pão, arrancarei dela animais. E ele faz menção de dizer que ainda que estivesse entre ela, no meio dela, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó. O interessante é que quando nós observamos o contexto histórico, o contexto de alguns comentaristas, é bem verdade que esses 3 homens viveram em épocas diferentes, em culturas, obviamente, da sua época diferente, em exigências diferenciadas. E Deus junta esses 3 homens
para um testemunho em um diálogo quando o assunto era destruição. O assunto era juízo, o assunto era aperto, era espremer. Então Deus junta 3 homens e o diálogo ficou tão atrativo, ele gostou tanto, que ele reserva 7 versículos para repetir, ainda que estivesse entre esses 3 homens. Então o diálogo se tornou agradável aos olhos e ao coração de Deus. Então ele junta 3 homens que sobreviveram em período de destruição. Eu quero tomar por base este texto para trazer esta mensagem estimulativa, desafiadora e motivacional. Quando nós observamos, Deus não dá testemunho e não colocou este homem aqui ou estes homens por acaso. A Bíblia mostra que estes homens sobreviveram em períodos destrutivos e eles se mantiveram de pé. Quando nós voltamos o contexto normal ao livro do Gênesis, a Bíblia diz que Deus, quando cria todas as coisas, ele fazia questão de, quando terminava o dia, ele verbalizar e agradar, dizer que aquilo que ele fez era bom. Ele mesmo se agradava das coisas que ele fazia, que ele criava. Mas o ser humano se tornou o ápice da criação de Deus. O ser humano se tornou tão íntimo de Deus que a gente há de perceber que este relacionamento foi tão atrativo, tão agradável, que não precisava o homem se dirigir ao culto, porque Deus fazia questão todo entardecer de descer do céu, entrar no jardim e cultuar com o homem. Independente das adversidades, independente das circunstâncias, Deus dialogava com o homem para entender os seus fracassos, entender. Deus tinha prazer, porque a Bíblia diz que a intimidade era tão grande entre Deus e o homem, que o homem já conhecia Deus só no barulho das suas pisadas. E este relacionamento foi estreitando. E Deus foi confiando e ortogando poderes, autoridade ao homem que o criou com tanto carinho e o denominou com a sua própria imagem e a sua própria semelhança. O interessante é que agora o homem é ludibriado pelo pecado. O pecado permeia, o pecado adentra. E agora o homem fere a sensibilidade. E o que eu acho lindo nisso daqui é um Deus que a gente serve. A Bíblia, quando nós observamos o atributo de onisciência, tudo que acontece ou antes que aconteça, ele já sabe. Mas ele é tão tremendo que, se nós observarmos ao pé da letra, obviamente atribuindo a este poder, ele sabia, mas mesmo assim ele não deixou de vir para cultuar. Naquele mesmo dia ele vem para o jardim. Quando o homem percebe a sua presença pelo barulho de seus pés, o homem se esconde. E ele não passa em rosto. Como é bom. Ninguém aqui é perfeito, nós não somos perfeitos. Convenham comigo que tem dia que dá vontade de desistir. Tem dia que a gente é surrado, a gente é esfregado pelas tentações, as tribulações, e a gente chega na igreja quebrado, a mente a mil. Às vezes a gente está no culto e a nossa mente lá fora. Mas o que nos conforta é saber que naquele momento, mesmo independente das nossas fraquezas, a gente vai ter um Deus que vai estar lá para nos entender. Para entender que não somos perfeitos. O homem falha. E ele vem. E quando ele chega sabendo o erro do homem, ele não vem passando na cara dele. Ele ainda diz: Adão, aonde você está, meu filho? Eu já cheguei para o culto, cadê você? O homem diz: eu estou escondido. Oh, irmãos, a justiça de Deus é notória. A Bíblia diz que agora há uma separação entre Deus e o homem. Agora o inferno achava que era o fim, mas ele não desistiu do homem. Ele pune as partes responsáveis. Ele traz a sua justiça para cada parte.
Mas o que é lindo é que ele acredita em um poder de sobrevivência do homem. Ele o expulsa do paraíso da sua presença. Coloca uma forma protetiva na entrada do jardim com 2 espadas flamejantes. E agora o homem se afasta de Deus. Agora o homem se isola de Deus. Agora não havia mais perspectiva. E Deus monitorando, Deus olhando, vai que vai dar certo. O homem é acometido de um caos sem precedente, com o advento do homicídio de Caim sobre Abel. Abel é morto, Caim deserta de casa, não há mais possibilidade. Há uma pressão psicológica no contexto do ser humano, há uma frustração, e agora não podemos mais recomeçar. Mas o que eu acho lindo é que quando o caos pensava em prevalecer, a Bíblia diz que Eva, aqui entra a mulher, eu costumo dizer, ela não desiste nunca. A mulher, ela resiste crises, com todo respeito à nossa masculinidade, mas o contexto é de círculo de oração. Um dia eu fui pregar em um determinado trabalho para cerca de 8.000 mulheres, e precisava meditar em uma palavra concernente o tema que me passaram, e eu me deparei com esse potencial da mulher, a forma dela não se entregar e não desistir. Aí eu procurei a psicologia, os psicólogos disseram: Bento, é complexo demais, e nós não vamos poder te responder. Aí eu fui para a psiquiatria, aí me disseram: você vai ficar doido e não vai entender. Mas por quê? Isso já vem no manual de fabricação, Deus já fez ela assim. Aí eu procurei o pastor: pastor, me explica esse negócio, porque a mulher, ela sempre é perseverante, ela não desiste. Ele disse: Bento, deixa eu te dizer uma coisa, o homem foi feito do pó, a mulher foi feita do osso, é mais dura de roer, é boca quente. Aí eu vou para o corpo a corpo, começo a olhar que naquele dia que o inferno pensa que a mulher vai abandonar o que Deus lhe entregou, irmãos, o que eu admiro é que vocês são tentadas 24 horas por dia para desistir, mas vocês estão de pé e vocês não se entregam. Eu fui para o corpo a corpo e pude perceber que quando o inferno pensa que a mulher vai desistir dos projetos, vai entregar o cara, vai desistir de seu sonho, parece que naquele dia toda a tentação vem de uma vez só, mas geralmente a mulher já acorda diferente, ela já amanhece com o cabelo arrepiado, já começa a bater nos meninos, dá grito na cozinha, fala mais do que os outros dias. O inferno diz: ela hoje para, mas quando é à noite, é as primeiras que chegam no culto. Eu estou aqui, Jeová, vai, pode contar comigo, estamos aqui. Vocês são demais. Vocês são demais. Partindo desse pressuposto, entende e subentende-se que Eva dizia: vamos recomeçar, meu bem. Vamos recomeçar. Capítulo 4 diz: tornou Adão a conhecer Eva, e geraram um filho que chamou-se de Sete. Mas ainda estavam distantes de invocar a Deus. Aí a Bíblia diz que Sete gera Enos. E quem tem sabe o que eu vou falar. Neto quebra a gente no meio. Aí partindo de um contexto ilustrativo, em uma manhã bem bonita, aí Enos começa a falar sobre o avô, e com o avô, e lembra que Sete lhe falou que existia um Deus vivo, poderoso, que era assim com Adão, era assim com ele, e por algum motivo, então através de Enos, a Bíblia diz que começam novamente a invocar o nome do Senhor. Imagina. Agora Deus vê a prole, a Bíblia diz que a geração de Adão começou a multiplicar-se de uma forma sobremaneira. Gerou-se tanto que os filhos dos homens, a Bíblia diz que se relacionaram com os filhos dos gigantes. E a prole, a geração crescia, e Deus resolveu ver
a intensidade e a atitude do coração da geração de Adão. E para a decepção, a Bíblia diz que quando Deus olha, toda a intenção do coração do ser humano era amar. O pecado predominava. A geração de Adão estava degradada pelo pecado. O pecado prevalecia. Foi de uma forma tão grande que a Bíblia diz que o pecado daquela geração cheirou mal às narinas de Deus. Quando o pecado cheira mal às narinas de Deus, aí Deus decide, olha o que é que ele diz, tudo aquilo que ele verbalizou que era bom, agora ele diz, me arrependo de os haver feito. Deus estava triste. Me arrependo de ter feito o homem. Vou dar cabo do homem. Além de animais, de répteis, vou destruir tudo que eu fiz. Deus decidiu acabar com tudo. Quando Deus decide acabar com tudo por conta do pecado daquela geração, a Bíblia diz que no meio daquela geração corrompida, Deus foi impactado pelo homem. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus, porque no meio do pecado, Noé estava de pé, era íntegro, era justo e andava com Deus. Um homem diferente faz Deus mudar de ideia. Imagina uma igreja. Deus estava determinado, vou dar cabo. Aí quando ele olha para Noé, aí lembra da promessa do Gênesis. E abre um diálogo com Noé. Deus abre o coração para ele. E diz, Noé, eu decidi acabar com o ser humano e tudo que há na terra. Mas por causa de você eu vou preservar. Prepara uma arca de gofer para a tua salvação e da tua família, porque eu vou destruir a terra em grande dilúvio. Irmãos, o interessante é que quando nós vamos para Hebreus, capítulo 11, versículos 6 e 7, o escritor começa a advertir-nos, dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. E se faz necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe. E é galardoador dos que o buscam. Aí no versículo 7 ele faz menção. Ele diz, pela fé, Noé foi avisado das coisas que não se viam. E pela fé se tornou o pregador da justiça. E foi salvo da impetuosidade do dilúvio. O que é que o escritor está dizendo? Que quando Deus abriu o diálogo com Noé, lá no Gênesis, ninguém nunca tinha visto chuva, nem dilúvio. Aí Deus disse, vou mandar dilúvio, chuva de dilúvio sobre a terra. Mas ninguém nunca viu. Faz uma arca. E há alguns historiadores que dizem que quando Deus falou e mandou ele fazer uma arca, era muito distante do mar. Deus falou com Noé longe do rio, longe do mar, e disse, faz uma arca no seco, aonde nem tem rio por perto e aonde ninguém nunca tinha visto chuva. É mole. Não é à toa, irmão, que quando ele começou a pregar, quando ele começou a construir a arca, as pessoas diziam, tá doido, tá maluco. Mas aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Tá maluco, como é que pode? Arrependam-se, vai chover, vai cair água em dilúvio. Foi Deus que falou, foi Deus que disse, se preparem, se arrependam. Ele era crente, se Deus mandasse ele correr, ele nem olhava que tinha perna. Deus mandou, pronto, sai de baixo, sai da frente. Crente que tem crê, crente que tem fé, nem faz questionamento, é Deus, deixa que se acabe tudo, mas eu vou estar no ponto, vou fazer o que ele mandou. E Deus gosta dessas pessoas que têm coragem de fazer o que ninguém faz, para a sua glória. Faz-me lembrar, eu estou no Pernambuco, estado no contexto espiritual que sou admirador de carteirinha. E o que eu me alegro é que eu estava pregando na convenção vizinha aqui de João Pessoa, há uns 3 anos atrás, e a gente estava vivendo aquele período causticante de seca sem precedente. E naquela manhã foi abordado o assunto que estava devastando o sertão daquela região. Aí o pastor naquela manhã fez menção
e nos levar a um desafio maior, provocar a Deus e levar o contexto mais de oração. Aí houve um questionamento, mas pastor, ele disse, deixa eu dizer uma coisa a vocês, Deus gosta de desafios. Ele disse, há anos passados, aí citou o vosso estado, no estado do Pernambuco, teve uma seca pior do que essa. E numa igrejinha do interior, o pastor terminou o culto de domingo e olhou para a igreja, os irmãos cabisbaixo, o gado morrendo, a agricultura secando. Aí ele levantou um desafio e perguntou, quem de vós quer ver a chuva cair na terra? Os irmãos se assustaram, era quase que impossível. Aí ele disse, quem quer passar 30 dias de oração comigo ininterrupto? Vou fechar todos os cultos, vai ser só oração de 7 às 9. E depois do terminar a campanha, 30 dias, se Deus não manda chuva, eu saio desta cidade, fecho a porta da igreja e nunca mais eu volto. Aí os irmãos disseram, agora vai. Vamos acompanhá-lo. Aí ele marcou, amém pastor, amanhã segunda-feira começa a campanha. Os irmãos foram para casa durante o dia, o assunto era os 30 dias de campanha e esperar a chuva. Mas o pastor naquela manhã contou esse testemunho e disse, irmãos, o interessante é que quando deu às 6 horas do primeiro dia, 6:30, vem as irmãs do círculo de oração, vem os irmãos começar a campanha. Sabe o que provocou o céu? No primeiro dia que ia começar a campanha, uma irmãzinha já vinha com guarda-chuva debaixo do braço. Aí disseram, a senhora está doida, vai começar a campanha, são 30 dias. Ela disse, eu conheço o meu Deus não rejeita desafio. Pastor disse que com meia hora de oração, a porta do céu se abriu e a chuva desceu no primeiro dia. Terminou a oração e ninguém podia sair. Aí a irmãzinha cantando, dando glória, vai detrás da porta, abre o guarda-chuva e sai cantando. Eu bem que disse, o meu Deus ainda é Deus de desafios. Deus ainda é Deus das coisas loucas. Deus ainda é Deus de quem ninguém acredita. Ainda que estivesse no meio dela Noé, quando o juízo vir, ele levar-se-ia pela sua justiça. Deus está dizendo, esse negócio aqui é sério. E Jesus faz menção quando fala do contexto de juízo e da sua volta. Mateus 24, ele diz, assim como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Filho do Homem. Lá comiam, bebiam, casavam-se, se davam em casamento, até que o dilúvio caiu e consumiu a todos. Então pregue comigo carinhosamente, diga para esse irmão, pregue para ele, diga, a coisa é séria, irmãos. Diga, vigia, crente. Não vai ter carona não. Ou é ou não é. Ou está dentro ou está fora. Aqui não tem que estar. Ou está no lado de dentro ou está no lado de fora. Ainda que estivesse no meio dela, Noé sobreviveu à degradação social. Ainda que estivesse no meio dela, Daniel. Olha quem Deus escolhe para testemunhar para as gerações. Quando nós observamos o livro de Daniel, nós percebemos que a fé do povo havia se acabado. A fé do povo de Deus chegou ao fundo do poço. E Deus resolveu puni-los usando os caldeus. Com a permissão do pastor, Deus resolve punir o seu povo usando os caldeus. E quando Deus usa os caldeus, em síntese, que cerca Jerusalém, primeira invasão, arrebentam,
E havia uma determinação por ordem de Nabucodonosor. Quando vocês invadirem Jerusalém, ele fala para Aspenaz, chefe dos seus eunucos: selecionem, separem jovens, lindos, preparados, inteligentes, para se tornar celebridade na cultura caldeia. Ou seja, a fé do povo se acabou. Agora Daniel e seus inimigos são levados para a Babilônia, longe do pai, longe do pastor, com um futuro promissor, porque Jerusalém estava na eminência de ser destruída, o santuário na eminência de tornar-se em pó. A fé do povo já não valia mais. E Daniel teve um futuro promissor. O mês de fevereiro eu chorava, Miriam, porque eu estava pregando a 20 graus abaixo de zero lá na região de Boston. E no meio da semana, terminou o meu compromisso, o pastor disse: agora eu vou te levar na Harvard, uma universidade que está entre talvez a primeira ou a segunda melhor do planeta. E eu via aqueles jovens de etnias estudando, e eu me lembrava do meu passado e clamava porque eu não tive essa oportunidade. Era uma oportunidade que Daniel tinha, porque Daniel foi tirado do meio de uma destruição e teve a oportunidade de estudar, ser selecionado. Você sabe o que é ser selecionado? É escolhido a dedos entre outros. Ele foi escolhido para se tornar celebridade em meio de destruição, estudar na melhor faculdade da época, que era a faculdade palaciana de Nabucodonosor. Só para os irmãos terem uma pálida ideia, há cerca de 2 anos atrás, terminava o culto de ceia, uma jovem corria da classe baixa, pobre, e pendurou no meu pescoço, chorando de alegria. O que é que houve, filha? Eu fui selecionada, pastor. Mas daqui do Rio Largo, sim. Para quê? Para estudar no Ciências Sem Fronteiras, na Austrália. A família chorava de alegria. Passaram-se 2 anos, janeiro agora. Terminava o culto de doutrina, quem vinha correndo no corredor da igreja com os presentes na mão? Aquela jovem. Não parecia mais a mesma. O inglês polido. A mente diferente. Agora Daniel foi tirado da destruição, o povo sem fé, Jerusalém apreste a ser destruída, longe do pai, longe dos sacerdotes. Tudo indicava que ele teria que aproveitar a oportunidade. Quando chego em Babilônia, conjecturo que está na reunião. Aí agora o eunuco parabeniza-os. Ele e seus outros companheiros, eram vários. E eu quero conjecturar, usando um texto, que talvez, ou uma ilustração, ele tenha dito: vocês foram selecionados, foram escolhidos no meio de tantos, para serem diferentes. Vocês vão estudar na melhor faculdade. Vocês vão comer o próprio manjar que os filhos e o rei comem. Vocês vão beber o próprio vinho que o rei e os filhos comem. Quem não queria isso? Aí dá para perceber que no meio daquela proposta, Daniel levanta a mão: ô moço, esse negócio não dá para mim não. Mas por quê? Eu sou crente, e a comida de vocês pertence aos deuses estranhos, e o meu Deus é santo e é diferente, e eu não posso me contaminar com essas porcarias não. Eu sou diferente. Mas filho, é oportunidade. Daqui a 3 anos vocês vão ter que entrar lá e na presença do rei. Eu desafio o Senhor, me dê 10 dias, só me dê legumes e água, e depois dos 10 dias eu vou lhe mostrar que eu vou estar mais bonito, mais rosado, mais conservado do que os que comem a comida do rei. Faça o teste. No meio da destruição. Aí o eunuco aceita a proposta. Depois de 10 dias, que vai olhar, o eunuco se converte. A Bíblia diz que eles estavam melhores do que os que comiam o manjar do rei. O que é que o senhor quer dizer, pastor? Deus gosta de desafios, meus irmãos.
Não demorou muito, Daniel e seus amigos impactaram a nação de Babilônia, a ponto do próprio rei Nabucodonosor descrever: a partir de hoje, ninguém no meu reino, nem no meu domínio, pode adorar a outro Deus, a não ser o Deus de Daniel. Ele é Deus em cima nos céus, Ele é Deus embaixo na terra. Ele revela o que está em trevas, porque com Ele mora a luz. Ele é Rei dos reis, é Deus dos deuses e é Senhor dos senhores. Aí ele diz: até eu, Nabucodonosor, eu louvo, exalto, glorifico o Deus de Daniel, porque só Ele é Deus. Ele impactou uma geração. Ainda que estivesse no meio dela Daniel, ele livraria apenas a sua alma. Ei, Rebas, o negócio aqui é sério. Às vezes eu choro quando eu leio a história desses homens e clamo: Senhor, me ensina a ser crente. Eu quero chegar no céu. Ainda que estivesse no meio dela Noé, ainda que estivesse no meio dela Daniel, e ainda que estivesse no meio dela Jó. Deus não dá testemunho de alguém porque usa terno simplesmente. Deus não dá testemunho de alguém porque canta num órgão, por ter um cargo, não. Deus dá testemunho de quem aceita os seus desafios. Ainda que seja bom e aprazível e aconselhável, ainda que estivesse no meio dela Jó, ele livraria apenas a sua alma. Quando nós observamos o Jó, permita-me voltar ao Gênesis. Se nós observarmos os testemunhos que Deus deu, Jó era mais um projeto que Satanás acreditava ser falido. Porque ele foi a causa da primeira queda, quando ele quis ser igual a Deus. A segunda queda que ele provoca é quando Adão peca. E agora a Bíblia diz que Deus tem uma reunião no céu. A Bíblia diz que os filhos de Deus se apresentam a Deus no céu. Para o inferno, Jó era mais algo de mais uma probabilidade de queda. Aí quando a Bíblia diz que os filhos de Deus se apresentam a ele, Satanás vai no meio. E Deus abre um diálogo e diz: de onde vens? Ele diz: eu venho de passear a terra, de andar por ela. Olha como Deus é corajoso. Visse lá o meu servo Jó, íntegro, justo, que se desvia do mal. Aí Satanás aproveita e diz: também o Senhor cercou-o de bens, ele tudo que tem prospera, a pecuária, a agricultura, o Senhor deu tudo a ele. Como é que não te adora desse jeito? Faz uma coisa, tira tudo que ele tem, e tu vai ver se ele não vai blasfemar na tua face. Aí é coragem de Deus. Aí Deus diz: faz o que tu disseste. Vai lá e toca em tudo que ele tem, e eu vou te mostrar que ele não vai blasfemar. É Deus que faz isso, irmãos. A reunião para. E o que eu acho lindo aqui é que Deus não avisou nada a Jó. Diga para quem está ao seu lado, se você pode, carinhosamente: Deus não avisou nada o crente. Isso é confiança. Aí Deus autoriza. A Bíblia diz que Jó era excepcional, era rico, riquíssimo e bondoso, honrado, que até as crianças se curvavam de criança a ancião. Ele dava veste a quem estava nu, ele dava dormida aos desabrigados, ele matava a fome do quem tinha fome. Ele não era ranzinza, além de ser rico, era um homem puro e bom.
Agora Deus autoriza Satanás a arrebentar só para ver o nome dele ser glorificado. Aí a Bíblia mostra que Jó amanhece um dia normal como outro qualquer. Parecia que era mais um dia de prosperidade. Quando de repente, no início da manhã, vamos dizer assim, um funcionário chega correndo, dizendo: Jó, deixa eu te contar, o boi cultivava, o jumento passeava perto dele, de repente vieram os sabeus, deram sobre os moços, deram sobre o gado e sobre o jumento, arrebentaram, acabaram com tudo, mataram os moços e só eu escapei para te trazer a notícia. Ei, quando esse nem estava terminando, o outro já vinha chegando cansado, correndo. Jó, ele se assusta, ele diz: o camelo estava no campo. De repente, os caldeus vieram divididos em 3 grupos. Deram sobre eles, mataram os teus servos, e só eu escapei para trazer a notícia. E Deus não avisou nada disso. Quando esse nem terminou, veio o terceiro gritando: Jó, os teus filhos estavam reunidos na casa do teu filho mais velho e em um grande banquete. Quando de repente aconteceu algo diferente, veio um vento forte do oriente, deu sobre a casa caiu e matou a todos. Aí essa doeu. O inferno agora se reúne, Jó vai blasfemar e o céu para. O que é que vai acontecer? A Bíblia diz que a dor foi tão grande que Jó levanta, sem ter explicação. Ele tira o manto, rasga todinho, rapa a cabeça, e agora sem resposta, a Bíblia diz que ele se lança no chão e adora. Ele louva, e o louvor e a adoração dele, o inferno pensando que ele ia blasfemar, no meio das perdas, ele começa a dizer: nu eu saí do ventre da minha mãe, então nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Aí o céu explode em glória. É que o senhor quer pregar, pastor? Sobreviventes. Deus junta esses 3 homens por um só motivo, para nos dar exemplo. Eles sobreviveram em tempos de destruições. E o que é que nós estamos vivendo nos nossos dias? A história nos mostra, a história é clara, e ela nos diz que nenhuma outra geração ofendeu tanta santidade de Deus feita a nossa geração. A geração de Adão foi destruída porque pecou contra Deus. Sodoma e Gomorra foi destruída. E a história diz que nenhuma outra geração banalizou tanta santidade de Deus, feito esse mundo que a gente está nele. Você vai, não vai? Nada contra. Só ilustrando o período de aberração. Ver homem beijando homem, aquilo dói. Mulher beijando mulher, blasfemando contra o nosso Deus. Hoje dizem os que querem de nosso Deus. A santidade está banalizada no meio desta geração. Outro dia me convidaram para pregar na Câmara Federal. E no final, depois, posterior, um amigo meu chegou em um tempo de eleições, com todo respeito, e ele me dizia: Bento, eu tenho um amigo candidato a isto, e ele disse: Bento, se a igreja apoiar ele, e ele votar, ele vai fazer de tudo para coibir essas desgraças lá dentro.
Eu disse, meu amigo, está difícil, temos que votar sim, graças a Deus, pelos homens que tem lá, mas vai ser difícil. Por quê? Porque os nossos pais já pregavam essas coisas que hoje parece que está acontecendo sempre demais. Mas o que é que está acontecendo, Bento? Eu disse, meu amigo, a fé cristã, ela nos mostra que o nosso Congresso pode aprovar, o Planalto pode aprovar o que quiser. Ele pode até aprovar casamento de cavalo com galinha, galinha com urubu, homem com homem, mulher com mulher, camelo com cavalo. Mas quando Deus perceber que não dá mais para a gloriosa igreja viver no meio desta imundícia, Ele vai vir e nós subiremos. Nenhuma outra geração banalizou tanta santidade de Deus feita a nossa geração. E Noé sobreviveu. Todos pecaram, se rebelaram, mas ele se manteve de pé. E eu não me dobro, eu não me rendo. A história nos mostra que nenhuma outra geração banalizou tanto a fé feita a nossa geração. E com respeito, mas diga-se de passagem até entre nós, a fé nunca foi tão deixada de lado feita a nossa geração. Eu não sou saudosista, mas às vezes dá saudade. Os nossos cultos não dependia de ninguém para ser bom. Já começava em casa, quando a gente estava tomando banho. É hoje. A gente já chegava na igreja fumaçando. E a gente não tinha estrela nos nossos púlpitos. A gente não tinha ninguém que pregava por cachê. A gente não tinha cantor famoso. Era a Maria, era o Zé. Os nossos púlpitos não tínhamos poligrotas, tínhamos os ignorantes, os Jesus, os pés rachados, os promode, dificuldade. Mas quantas vezes os filhos dos não crentes morriam, aqueles mesmo que jogavam pedra na igreja, quando os filhos morriam, não tinha plano funerário, pegava as crianças, entrava chorando na igreja. Vocês pregam que o Jesus de vocês está aqui. Aí o ignorante pegava o morto, dizia: a igreja é agora. A igreja orava, com 3 minutos a criança voltava a viver e a família saía crente para casa. Não tínhamos facilidade. O segredo era aqui, ó. Mas diga para quem está ao seu lado: eu vou sobreviver. A história mostra que nunca houve tanta ganância pelo dinheiro e pelo poder do que a nossa geração. É gente pisando gente por causa de um cargo, de um poder. O dinheiro ficou mais importante, entre aspas, não generalizo, do que o ser humano. Aonde o título, o diploma vale mais do que a unção. A fama fala mais alto do que a unção. Outro dia, pastor, me convidaram para pegar num grande congresso no Sudeste. E por indicação de um presidente eu fui para lá. O pastor estava no púlpito, um palanque cheio de pastores. Quando eu fui subindo no púlpito, ele olhou para mim e disse: era ele, aquele é o pregador. Aí quando ele olhou subindo, agora imagina, nordestino, preto, do beiço virado. Aí ele não deu 10 reais. Aí ele correu, disse: Bento, olha para o púlpito, só tem estrelas.
Tu vai ficar de molho hoje, mas te convidaram para tu não ficar decepcionado, porque as estrelas precisam brilhar. Eu vou te dar 10 a 15 minutos. Tu diz qualquer coisa e tá bom, senta, que eles precisam brilhar. Aí eu já, nem é hora, ele disse, nem precisa orar. Eu já entrei com 520 por hora. Quando deu 10 minutos, aí Jesus disse, agora é comigo, pretinho. Aí derramou a glória no ginásio. Era crente sendo batizado. As estrelas perderam o brilho. Colocava a cara no chão. O pastor levantava, marchava e gritava, vai negão, vai negão, vai negão, vai negão. E a glória caindo lá dentro. Eu vou sobreviver. O Espírito do Senhor está tocando no meu coração. Há renovo nesta manhã. Há renovo nesta manhã. Há renovo. Receba o renovo de Deus. Vieram me dizer, pastor Ailton Júnior, quando Deus me pegou lá da roça, e há poucos anos eu fui o juramentista da turma de bacharel em teologia pelo MEC. Aí quando eu desci do juramento, aí Satanás suou nos meus ouvidos, agora tu é doutor, Bento. Eu digo, grande coisa. O que é que tem acontecendo? Agora tu não é mais o neguinho da roça. Tu vai ter que pregar com cuidado. Não sai da extremidade do púlpito, viu? Pregue a 20 centímetros do microfone, senão quebra a ética. Você tem que pregar com o maior cuidado. Não tire nem o pé do lugar. Evite falar em línguas estranhas quando estiver pregando. Você tem que começar frio e terminar gelado, senão vai quebrar a ética. Vá pra lá, meu filho. Se é assim, toma o teu diploma de volta, toma o teu anel. Eu ainda quero pegar fogo. Eu ainda quero ser cheio. Eu ainda quero sobreviver. O que eu acho bonito é que na Assembleia de Deus, doutor ainda prega, doutor ainda fala em língua, doutor ainda profetiza, doutor ainda marcha, doutor ainda é cheio. Hey. Jó sobreviveu à destruição financeira. A história mostra que a família nunca foi tão desvalorizada feito hoje, aonde já estão mudando o conceito de família. Isso quer dizer o quê? Mas sabe o que é que a história diz? Que nenhuma outra geração teve tantos indícios de um arrebatamento feito a nossa. A história diz que nenhuma outra geração teve tantos indícios de um grande avivamento para revolucionar o planeta do que a nossa geração. Então isso quer dizer que a trombeta pode tocar agora. Fique de pé, por favor. Tecladista, me ajuda aí, obrigado. Pastor, o senhor me conhece. O senhor me permite fazer uma ilustração para concluir dentro da ética, com todo o respeito da hierarquia. Me ajuda aqui, companheiro. Isso. Vira para esse crente que está ao teu lado, assim como eu estou com o companheiro, se for do mesmo sexo, é claro. E diga para ela, diga para ele: a hora está chegando.
A trombeta pode tocar hoje. E se ela toca hoje, eu quero subir com você, pertinho de você, pegando fogo, voando faísca. Diga a ele: mas se ela não toca hoje, eu quero me comprometer com você em um encontro. Pergunta a ele: aonde? Diga: tu lembra daquela rua de ouro do Apocalipse? Pertinho do muro de jaspe, naquela cidade quadrada, tem uma praça de ouro puro. No meio dela está a árvore da vida, e é cortada pelo rio de cristal. Diga: Adão fechou a porta, mas Jesus abriu de novo. Diga: vai ser lá, eu quero te ver lá. Diga a ele: se tu for primeiro, me espera. Se eu for primeiro, eu te espero. Mas se tu for primeiro, me espera. O negócio vai piorar aqui, o negócio vai apertar, mas eu vou sobreviver. Eu vou estar lá. Aperta a mão dele, diga: está fechado. Abraça ele, diga: fechado. Deixa eu ouvir o barulho dos sobreviventes. Deixa eu ouvir o barulho dos sobreviventes. Deixa eu ouvir o barulho de quem está vivo. Deixa eu ouvir o barulho dos sobreviventes. Sim, Deus, sim.